O governo do Peru declarou estado de emergência sanitária no último dia 8 de julho, devido ao aumento incomum de casos da síndrome de Guillain-Barré. Segundo dados do Ministério da Saúde do país, foram registrados 191 pacientes com a doença no primeiro semestre de 2023. Desses, 4 vieram a óbito. Segundo a nota publicada, o decreto vale por 90 dias e permitirá às autoridades acelerarem a compra de insumos e medicamentos para lidar com a alta repentina da doença, que é considerada rara. Mas que doença é essa? Como é transmitida? Há perigo dos surtos virem até o Brasil? É o que você vai saber agora no Pharma News de hoje. Antes de mais nada, se não se inscreveu, se inscreve no canal, curta, comenta e compartilha se você gosta desse tipo de conteúdo. Bora começar! A síndrome de Guillain-Barré trata-se de uma doença neurológica rara, do tipo autoimune, ou seja, em que o próprio sistema imunológico passa a atacar certas partes do corpo de um indivíduo. No caso dessa doença, o sistema imune ataca parte do sistema nervoso periférico, que é um sistema de nervos que o cérebro utiliza para controlar os músculos e as glândulas, e destrói a bainha de mielina, membrana que envolve os nervos. A bainha de mielina é como se fosse aquela capa que envolve os fios de eletricidade, protegendo os fios. No caso do nosso cérebro, ela protege os axônios dos neurônios e também facilita a transmissão dos impulsos nervosos. Uma vez que essa capa é destruída, o axônio fica exposto, podendo encostar um no outro e gerar uma espécie de curto-circuito ou parar de transmitir o impulso elétrico. A síndrome de Guillain-Barré causa paralisia muscular de progressão rápida e ascendente, ou seja, inicia-se nos membros inferiores de forma simétrica e progride, podendo afetar músculos respiratórios e a deglutição. Ela é considerada hoje a causa mais comum de paralisia flácida do mundo e requer diagnóstico e tratamento rápido. Ocorre em todo o mundo com uma taxa de incidência de 1 a 2 casos por 100 mil pessoas por ano e afeta todas as faixas etárias, mas é ligeiramente comum em homens do que em mulheres. A mortalidade ou incapacidade grave ocorre em cerca de 20% dos pacientes. No Brasil, a Guillain-Barré é considerada uma doença rara e não é de notificação compulsória. Sendo assim, o Ministério da Saúde faz o monitoramento por meio de registros de internações e atendimentos hospitalares, no qual são registrados de 1 a 4 casos a cada 100 mil pessoas anualmente. A doença foi descrita pela primeira vez em 1856, quando o médico francês Jean-Baptiste Octave Laudre Tezelat registrou um caso de paralisia ascendente aguda. Apenas em 1916, os médicos neurologistas Georges Guillain, Jean-Alexandre Barré e André Stroh descreveram não apenas as manifestações clínicas, como achados de exames complementares, e o nome da doença vem desses médicos que a descreveram. Stroh não aparece com seu nome associado à síndrome, pois era muito jovem na época. A doença foi descrita em 2 soldados franceses durante a Primeira Guerra Mundial. Os soldados apresentaram formigamento, fraqueza muscular ascendente, aquela que inicia nos membros inferiores, e alterações específicas no líquor, que é o que caracteriza a doença e fecha o diagnóstico. O líquor, ou líquido cefalorraquidiano, é um fluido corporal estéril que está presente no cérebro entre as membranas aracnoide e pia mater, e também na medula espinhal, cuja principal função é fornecer uma barreira mecânica e imunológica que protege o sistema nervoso central. Várias infecções têm sido associadas à síndrome de Guillain-Barré, porém a infecção por Campylobacter jejuni, que causa um tipo de diarreia, é a causa mais comum. Outras infecções que podem causar a doença incluem os agentes da Zika, dengue, chikungunya, citomegalovírus, vírus Epstein-Barr, sarampo, influenza A, Mycoplasma pneumoniae, enterovírus D68, as hepatites A, B e C, HIV e, mais recentemente,
o SARS-CoV-2, causador da Covid-19. Um detalhe: as infecções causadas por dengue, chikungunya e zika, transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, podem resultar em várias outras síndromes clínicas além da Guillain-Barré, desde doença febril branda até febres do tipo hemorrágicas e formas neuroinvasivas, como casos agudos de encefalite, mielite, encefalomielite ou de outras síndromes neurológicas centrais ou periféricas. Com isso, a interpretação atual sobre a ação autoimune que causa essa doença nos leva a pensar que algo que possa produzir uma resposta imune exacerbada pode induzir o sistema imunológico ao erro e identificar partes do organismo como alguma ameaça e a passar a atacá-las. Dessa forma, é comum, após epidemias de diarreia ou de outras doenças de natureza viral, ocorrerem aumento nos casos dessa doença. Também é de amplo conhecimento médico e deve constar inclusive nas bulas que a síndrome de Guillain-Barré pode ocorrer como forma de reação adversa a diversas vacinas que são utilizadas no mundo inteiro. Porém, a ocorrência é tão rara que o benefício das vacinas acaba por justificar o risco muito pequeno dela se manifestar. Recentemente, a Johnson & Johnson incluiu nos rótulos da vacina para a Covid-19 o alerta sobre possíveis casos raros após a vacina. Além de algumas vacinas, há alguns medicamentos que também podem desencadear a doença. É o caso dos antagonistas do fator de necrose tumoral alfa, que são agentes que bloqueiam especificamente o TNF, que é o fator de necrose tumoral responsável pelo desencadeamento de inflamações de diversas doenças reumatológicas, incluindo as de caráter autoimune. Tacrolimus, que é indicado na profilaxia em caso de rejeição de órgãos em pacientes que foram submetidos a transplante. Suramina é um fármaco antiparasitário utilizado para o tratamento da doença do sono africana e oncocercose. Isotretinoína, indicada para o tratamento de formas graves de acne e quadros resistentes aos tratamentos anteriores. A síndrome pode se apresentar de várias formas, mas a mais comum é a paralisia aguda dolorosa. A maioria dos pacientes percebe a doença pela sensação de dormência ou queimação nas extremidades dos membros inferiores, pés e pernas, seguida pelas superiores, mãos e braços. A dor neuropática lombar ou nas pernas pode ser vista em 50% dos casos. A fraqueza progressiva é o sinal mais percebido pelo paciente e geralmente ocorre nesta ordem: primeiro os membros inferiores, depois braços, tronco, cabeça e pescoço. O principal sintoma é a fraqueza muscular ascendente que progride até ocorrer redução ou ausência de reflexos. A doença pode apresentar diversos graus de agressividade, podendo provocar casos leves de fraqueza muscular, em alguns casos, ou até a paralisia total dos 4 membros. Como toda atividade muscular do nosso corpo é comandada por algum ramo nervoso, neste caso, como a doença acomete a bainha de mielina que reveste o axônio do neurônio, qualquer músculo pode ser atingido pela doença. O principal risco provocado pela síndrome é quando esta acomete os músculos respiratórios, neste caso, podendo levar à morte, caso não sejam adotadas as medidas de suporte respiratório, uma vez que o coração e os pulmões podem parar de funcionar. Outros sinais e sintomas são sonolência, confusão mental, coma, crise epilética, alteração do nível de consciência, perda da coordenação muscular, visão dupla, fraqueza facial, tremores, redução ou perda do tono muscular, dormência, queimação ou coceira nos membros. De 5 a 15% dos casos evoluem a óbito devido à insuficiência respiratória, pneumonia aspirativa, embolia pulmonar, arritmias cardíacas e sepse hospitalar. A síndrome de Guillain-Barré geralmente progride ao longo de 2 a 4 semanas. Em geral, mais de 80% dos casos têm recuperação completa ou quase completa,
sendo que o pior prognóstico é em pacientes idosos. O diagnóstico é clínico e pode ser sustentado pela análise do líquido cefalorraquidiano e pela eletroneuromiografia. O diagnóstico é feito a partir da história clínica do paciente, além de exames físicos. Outros exames também podem ajudar no diagnóstico, como ressonância magnética da coluna, ultrassom do nervo periférico e exames de sangue. O tratamento deve ser feito dentro do hospital devido ao risco de complicações e é utilizado o suporte clínico de acordo com as complicações apresentadas, além do uso de imunoglobulinas, que são substâncias que neutralizam os anticorpos que estão atacando os neurônios. Há também o uso de plasmaférese, que consiste em uma máquina parecida com aquela de hemodiálise, só que no caso ela filtra o sangue do corpo e retira as substâncias que estão atacando o sistema nervoso. O Ministério da Saúde informou que está monitorando as situações de emergência sanitária causada pela síndrome de Guillain-Barré no Peru. A pasta ressalta que a doença não é transmissível de pessoa para pessoa, dessa forma o risco para o Brasil é baixo. No Peru, a doença já havia causado um surto em 2019, com 900 casos que foram associados à presença da bactéria Campylobacter jejuni, que ocasionou casos de diarreia naquele ano. Em 2020, foram registrados 448 casos, 2021, 210 casos e em 2022, um total de 225 casos. Até o momento, não se sabe qual o agente infeccioso que esteja associado ao surto atual, mas é sabido também que o país tem vivido uma epidemia de dengue, cujo problema atual até levou à queda da então ministra da Saúde. Segundo registros oficiais, os casos passam de 146 mil, com 248 mortes por dengue no primeiro semestre de 2023. Pode ser uma explicação, mas é necessário que façam uma análise mais ampla para se certificar de que outros agentes não estejam por trás desse surto. O Brasil já registrou um surto da doença em 2015 que atingiu principalmente os estados da região Nordeste. Naquele ano também ocorria a epidemia ocasionada pela Zika, dengue e chikungunya. Dessa forma, é importante ressaltar que casos podem ocorrer, porém, por não se tratar de uma doença transmissível de pessoa para pessoa, o país não corre risco de um surto devido ao estado de emergência do país vizinho. O importante é se informar sobre a doença e, caso você ou algum conhecido apresente algum dos sinais e sintomas mencionados, procurar um médico com urgência para avaliação. É isso, pessoal. Gostaram? Entenderam sobre essa doença? Se gostou, não esquece de deixar o seu comentário, dar um like e, se não é inscrito ainda no canal, se inscreve e toca o sininho para saber quando posto mais vídeos como este. Até mais!